Olá a todos, estamos aqui novamente na Diretoria de Ensino Região Itapetininga para mais um ATPC. E hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre o programa Dignidade Íntima em parceria com o Conviva. E com isso estamos contando com a presença da professora Graça. Professora? Bom dia a todos e a todas. A minha colega Fabiana vai falar um pouquinho das questões biológicas que envolvem o ciclo menstrual das meninas, enquanto eu vou falar um pouquinho das questões emocionais. Bom, então vamos para a sensibilização. Somos mulheres, somos meninas, fortes como laço e delicadas como o mais fino cristal. Então a gente sabe que na sociedade, nós, mulheres, precisamos muitas vezes mostrar, mesmo que com a nossa delicadeza, seja de um cristal ou até mesmo de uma flor, temos que ser fortes como laço para suportarmos tantas pressões proporcionadas pela sociedade, né? Então, eu acho que essa frase para sensibilização veio à medida do que é proposto. Nossa contextualização. Atualmente, a mulher vem desempenhando diversos papéis em âmbitos sociais, culturais e comportamentais. Cabe às escolas, como instituição, instruir e amparar o desenvolvimento das estudantes e direcioná-las a um futuro repleto de escolhas que possam ser favoráveis, respeitando o projeto de vida de cada uma. Com isso, a ATPC vem com a proposta de elucidar alguns assuntos específicos aos aspectos fisiológicos voltados à puberdade e adolescência dessas estudantes e o papel relevante que é desempenhado pelo programa Conviva, integrado com o programa Dignidade Íntima. Então, os nossos objetivos são interpretar a importância da implementação do programa Dignidade Íntima nas unidades escolares, abordando o conceito de pobreza menstrual, diferenciar as fases puberdade e adolescência, sendo que os hormônios sexuais são os principais responsáveis por determinadas mudanças físicas e fisiológicas. Enfatizar e elucidar a importância da higiene íntima no período menstrual. Compreender a importância e os cuidados da saúde mental durante o ciclo menstrual. Identificar como podemos abordar os temas desenvolvidos nesta TPC no currículo. Então, a gente vai passar pelos seguintes conteúdos. Referente ao programa Dignidade Íntima, nós vamos observar a implantação, as legislações, as diretrizes para implementação e pobreza menstrual. Quando formos falar em fisiologia feminina, vamos estudar um pouquinho sobre puberdade, adolescência, hormônios sexuais femininos, fluxo menstrual e higiene e ciclo menstrual e saúde mental. E em relação ao currículo paulista, nós vamos ver um pouquinho do currículo em ação, no 8º ano, né, trabalhado com os anos finais, portanto, e a 2ª série do ensino médio. Bom, então, iniciando aí falando um pouquinho sobre a fisiologia, a gente precisa entender que há uma diferença entre puberdade e adolescência, tá? Então, a adolescência é a fase que nós estamos saindo da infância e entrando justamente na vida adulta. Sendo que esse período ele vai aproximadamente na faixa de idade entre 10 a 19 anos. Já a puberdade é marcada por várias mudanças hormonais e físicas, pelas quais os adolescentes passam e que para as meninas começa também por volta dos 10 e vai até os 13 anos. Então, ou seja, né, a adolescência ela é um marco e tem relação com a idade e as mudanças sociais. Já a puberdade, a gente vai entender que vai envolver fatores biológicos, né? Mudanças físicas, né? Maturação de órgãos reprodutores e assim por diante. Então, podendo, inclusive, ter duração e acontecer em idades diferentes. Então, não existe, né, a situação de falar assim, a puberdade começa aos 10 anos e ponto, né? Cada um, né, a gente sabe que somos individuais e cada um vai ter que ser respeitado a sua fase. Certo? Bom, então a puberdade, né, a gente vai focar um pouquinho mais, é um período que vai marcar a transição da infância para a fase adulta, tá? E essa passagem, ela vai ser caracterizada por alterações no corpo, tanto de meninos quanto de meninas, tá?
E aí, justamente na puberdade, durante essa passagem aí, que irão surgir os caracteres sexuais secundários. Então, vai se estabelecer o quê? Uma capacidade reprodutiva. Então, vai ocorrer a maturação biológica, onde os órgãos reprodutores vão estar, então, completamente formados para a reprodução. Então, vale salientar que nesse período observa não somente o desenvolvimento físico, mas também o social e o mental. Bom, e o início, né? Como que a gente pode observar o início? Então, ela inicia em diferentes fases, tanto quanto meninos e meninas. As meninas, né, que é a nossa questão aqui a ser trabalhada, o nosso público a ser trabalhado, começa entre 8 e 13 anos de idade, né? E a gente vai perceber, como um sinal, o surgimento do broto mamário. E qual seria a relação? Bom, o início da puberdade está relacionado com fatores genéticos, ambientais e psicológicos e a saúde do indivíduo, tá? Então, lembrando que é importante a gente destacar a variação da época em que acontece essa puberdade, né? Iniciando de uma pessoa para outra com uma velocidade de acontecimentos que pode variar. Isso significa o quê? Que as pessoas da mesma idade não estão necessariamente na fase da puberdade, como eu havia falado. E as mudanças físicas? Então, a gente vai perceber, né, como eu havia falado, as modificações no corpo. Então, é nessa fase que a gente vai perceber o crescimento rápido da estatura, o surgimento dos pelos pubianos, o aumento da oleosidade da pele, o surgimento de odor nas axilas e aumento dos seios, né? E ao final dessa puberdade, a menina vai adquirir a capacidade reprodutiva, né? E aí já não é mais considerada uma criança. E o final? Geralmente, o fim da puberdade ocorre por volta dos 18 anos de idade. E é nessa fase também que a gente consegue perceber o fim do crescimento esquelético, né? Onde a menina, né, já adolescente, ela vai finalizar o seu crescimento. E também o completo amadurecimento do sistema reprodutor. E aí a gente vai focar um pouquinho mais nesses sinais da puberdade feminina, né? Porque sempre há as questões, mas como que eu vou perceber que a minha filha ou que a minha estudante está dando sinais de puberdade? Então, o que a gente pode observar? Acúmulo de gordura na região do quadril, coxas e nádegas, aumento da secreção dos hormônios sexuais, sendo verificada elevação nos níveis de estrogênio e progesterona, aumento da velocidade do crescimento, desenvolvimento dos seios, ocorrência da primeira menstruação, né, mas a gente denomina como menarca, e geralmente essa primeira menstruação acontece cerca de 2 anos após o aparecimento das mamas ou do broto mamário, como eu havia falado. E aí também o surgimento dos pelos pubianos. Bom, e a gente sabe que tudo isso acontece em interferência dos hormônios sexuais, né? Então, os principais hormônios femininos que a gente encontra aí atuando são os estrógenos, a progesterona e os androgênios, né, no qual está a testosterona. E muitos perguntam, né, mas a testosterona não é apenas um hormônio masculino? Não, também tem a sua funcionalidade para as mulheres. E aí, quais seriam as funções desses hormônios, né? Então, as funções seriam regular a menstruação, a libido, que é a vontade sexual, atuar na gravidez, na menopausa e em todo o ciclo de vida da mulher. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o fluxo menstrual, né? A fisiologia feminina, o fluxo menstrual. Então, sempre tem aquela questão, né? O que seria, então, a menstruação? Então, a menstruação é a descamação das paredes internas do útero quando não há fecundação. Então, ou seja, o útero, ele sempre vai estar preparando para receber um óvulo fecundado. E quando não acontece a fecundação, as paredes, o endométrio, né, que são as paredes internas do útero, elas vão se desfazer, certo?
E nisso, a gente vai perceber o quê? Que o fluxo menstrual ele é composto, então, por sangue e tecido. E a primeira menstruação, como eu havia falado, denominada menarca, ela vai surgir aproximadamente por volta de 12 anos. Pode acontecer antes? Pode. Lembrando que somos individuais. Então, eu coloquei uma ilustração para vocês conseguirem entender o que acontece, né? Então, como eu havia falado, né, o útero está ali preparado para receber o óvulo fecundado, né? Se caso não ocorre a fecundação desse óvulo, então vai ocorrendo cada vez mais o espessamento desse endométrio da parede do útero, e aí até acontecer o fluxo menstrual, toda a descamação dele e o fluxo menstrual. Lembrando que nós temos que constantemente ter a nossa higiene íntima, né? E durante o período menstrual, essa higiene ela tem que ser mais constante e mais cuidadosa. Então, a higiene íntima ela é imprescindível para todos, né? E, além disso, a gente tem que entender que a higiene é uma grande aliada na prevenção de inflamações e irritações na área genital, tá? Então, quando pensamos na higiene íntima da mulher, há de se considerar o período menstrual merecedor de maior atenção, como eu havia falado, né? Tanto é que é instituído o dia 28 de maio, o dia da higiene menstrual. Olha só a importância. Bom, e o que acontece, né? Durante a menstruação, a gente vai perceber que ocorrem algumas alterações importantes que deixam a mulher mais vulnerável a infecções do trato reprodutivo. Então, o que acontece? O pH vaginal ele fica desequilibrado, lembrando que o pH vaginal ele varia entre 3,8 a 4,2, portanto, sendo um pH ácido. A umidade na região aumenta e a descamação do tecido ocorre mais intensamente. Então, durante o período menstrual, a vagina se torna um ambiente propício à proliferação de vírus, bactérias e fungos, né? Então, a gente tem que evitar essas surpresas desagradáveis, né? E a melhor maneira, então, é o cuidado com a higiene íntima. E como que a gente pode proceder com essa higiene? A gente até brinca, fala aí que é com uma dupla dinâmica, sempre água e sabão neutro. Ah, mas existem os sabonetes líquidos. Sim, nós sabemos da existência dos sabonetes líquidos, mas lembrando que alguns ginecologistas não aconselham, né, não recomendam o uso desses produtos. Por quê? Para eles, né, esse sabonete líquido, aliás, não é para eles, né, foi estudado que altera o habitat da flora bacteriana fisiológica do sistema reprodutor. E essa alteração pode causar maiores riscos de infecção e inflamação, né? Então, posso estar utilizando? Sim, pode estar utilizando, mas não é recomendado o uso constante, de preferência sempre água e sabão neutro. Bom, então, além da limpeza, né, outro cuidado, né, que como eu falei, a gente tem que pontuar, é durante o fluxo menstrual, que é com a troca de absorventes. Então, tanto o absorvente externo quanto o absorvente interno, a gente tem que ter o cuidado de trocá-los frequentemente. Né? Em que período, em que intervalo? O intervalo ele vai variar, né? Entre uma troca e outra, por quê? Porque vai depender da intensidade do fluxo de cada um e também da sua necessidade pessoal. Mas sempre é necessária essa troca. Né? Então, eu até fiz uma brincadeira aí, nada de preguiça quando o assunto é trocar o absorvente. Então, a gente sabe aí, né, todos nós sabemos que temos que ter cuidados, né, com a nossa saúde, com a nossa higiene íntima. Então, sabendo de todos esses riscos e cuidados, o governo do estado de São Paulo implementou, junto à Secretaria Estadual da Educação, o programa Dignidade Íntima. Então, a professora Graça vai falar com vocês agora sobre esse programa. Então, aqui novamente, depois dessa fala da Fabiana, com todas essas mudanças
físicas que ocorrem aí nessa fase, né, da adolescência. A gente vai falar aí como que ficam essas questões emocionais, né? E o programa Dignidade Íntima está aí, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O que é o programa? Qual que é a finalidade desse programa? A finalidade é combater a pobreza menstrual, que infelizmente ainda hoje nosso país, em uma boa parte, sofre com essas questões. Então, nossas meninas de idade escolar, né, a menstruação ocorre geralmente na idade escolar, e na maioria das vezes, como a escola é o segundo lar, dentro da própria escola. Né? Então, a gente vai ver um pouquinho do programa, a criação do eixo do PDDE, do Estado de São Paulo, para aquisição de produtos de higiene menstrual. Foram, né, já atendidas 1,3 milhão de alunas na rede estadual, mais de 5 mil escolas, o investimento de mais de 30 milhões e a formação para todos os profissionais da rede estadual. Assim, aqui está os decretos, as resoluções e as portarias, né, que acompanham o programa, as diretrizes para a implementação, os normativos, o acolhimento, o público-alvo, a entrega de itens. Fato. A menstruação é um acontecimento natural e fisiológico. A ausência de conhecimento afeta a saúde física e mental de mulheres em todo o mundo. É necessário não só falar do assunto, mas atuar efetivamente sobre ele. Menstruar precisa deixar de ser um fardo. E aí que vem o programa para estar atendendo aí e desmistificando essa questão da menstruação, né? Através do acolhimento e da efetiva informação que deve chegar até as nossas alunas. A implementação, o público-alvo, todas os estudantes que necessitarem do produto de higiene íntima menstrual deverão receber. Né? E a diretriz, o acolhimento, a implementação, o acolhimento. A principal diretriz é o acolhimento e não a exposição dos estudantes. O acolhimento deve ser a base para todas as decisões de implementação. E para garantir o acolhimento, todos os profissionais devem estar formados. Então, gente, quando a gente fala de acolhimento, geralmente todas as escolas recepcionam os alunos, acolhem no primeiro dia de aula, após as férias, né? Então, sempre tem uma festividade nas escolas para acolher o aluno. Mas quando a gente fala do programa de dignidade íntima, essas questões da menstruação da menina, da menarca, da primeira menstruação, no caso, e o acolhimento deve ser feito de forma pontual, diária. Ninguém mais indicado do que vocês, professores que estão à frente, né, da sala de aula e conhecem suas alunas, para ver essa questão emocional e saber o momento que ela deve ser acolhida. Então, o acolhimento, eu acredito que na unidade escolar é de forma diária, né? Pontual, quando necessário. Então, não só uma festividade de recepção no início do ano, né? Outra coisa também, quando fala que dos profissionais devem estar formados, a equipe gestora tem que fazer uma reunião com toda a equipe escolar para estar deixando bem claro onde fica esse material de higiene, para que todos da escola, da unidade escolar, saibam, para estar podendo atender essas meninas, tá bom? Essa formação é mais a informação, todos os servidores têm que saber onde está, tem que estar acessível esse produto de higiene, para que todas as meninas possam ter acesso. Aí falamos da implementação e entrega dos itens. A demanda deve vir das próprias alunas. Todos os profissionais deverão saber onde retirar o item. É o que eu falei agora há pouco. As escolas devem seguir as diretrizes gerais e implementar conforme cada realidade.
sabemos que cada unidade escolar tem sua realidade própria. Então, essa entrega desses itens de higiene pessoal, cada escola deve fazer conforme a sua realidade. Mas o que tem que estar bem claro é os direitos das meninas em adquirir esse produto, todas que necessitarem. Agora vamos passar um vídeo que fala sobre a pobreza menstrual. Esse vídeo deixa bem claro, é um vídeo assim, muito bem escolhido pela minha colega Fabiana aqui, para que demonstre a pobreza menstrual e a realidade aqui no Brasil. Você já parou para pensar que há pessoas que não têm acesso a produtos básicos de higiene menstrual? Todos os meses, pessoas precisam optar entre usar pedaços de pano, papel higiênico, papelão, jornal e até mesmo miolo de pão quando menstruam. Quais as consequências na vida dessas pessoas? Em 2014, a Organização das Nações Unidas, a ONU, reconheceu que o direito à higiene menstrual é uma questão de saúde pública e de direitos humanos. O conceito de pobreza menstrual engloba a falta de dinheiro para comprar produtos de higiene menstrual, a falta de acesso à água e ao saneamento básico. Pessoas em situação de rua, privadas de liberdade, que vivem em abrigos, em campos de refugiados, em áreas rurais e remotas e em situação de pobreza, são as mais vulneráveis a esse problema. Você já parou para pensar em quanto custa menstruar? Em geral, quem menstrua gasta em média R$12 em absorventes descartáveis todo mês. No Brasil, estima-se que 26% de jovens que menstruam entre 15 e 17 anos não têm condições financeiras para adquirir produtos seguros para usar durante a menstruação. Absorventes são considerados produtos supérfluos no Brasil, sendo assim tributados como categoria de cosméticos, aumentando o custo de fabricação e o preço final. Há também um custo ambiental. Em média, uma pessoa que menstrua usará entre 5 e 15 mil absorventes internos e externos descartáveis ao longo da vida, e a grande maioria acabará em aterros, gerando cerca de 150 quilos de lixo plástico, que permanecerão no ambiente por pelo menos 500 anos. Como resultado da precariedade menstrual, pessoas em idade escolar que menstruam faltam mais dias na escola durante a menstruação, o que pode prejudicar seu desempenho escolar. A ONU estima que 1 em cada 10 meninas cisgênero perdem aula quando estão menstruadas por falta de produtos ou porque não há banheiros seguros e com privacidade na escola. No Reino Unido, 19% das meninas cis afirmaram que já usaram soluções improvisadas como trapos de tecidos, jornal e papel higiênico nos dias menstruais. Com a educação comprometida, a consequência a longo prazo é o aumento da desigualdade de gênero no mercado de trabalho e as chances de quebrarem o ciclo da pobreza e adquirirem autonomia financeira diminuem ainda mais. As pessoas que menstruam aprendem a sentir desde muito novas sentimentos como nojo, constrangimento, culpa. Associar menstruação a sujeira e vergonha por sangrar são construções sociais que constituem uma violência de gênero normalizada. Precisamos conversar sobre menstruação, pois quebrar o tabu sobre o assunto é o primeiro passo para mudarmos essa situação. As pessoas que menstruam, e as que não menstruam também, precisam entender que menstruar é algo que não é motivo de vergonha, mas parte do funcionamento do corpo humano e um processo de responsabilidade da sociedade e não só de quem tem útero. Já existem opções sustentáveis para a higiene pessoal durante a menstruação, que podem ser alternativas se existir água disponível para a higiene. O absorvente ecológico e reutilizável é feito de tecido, uma versão melhor projetada de uma tecnologia muito antiga. Já a calcinha absorvente é outra opção interessante, pois pode ser lavada e usada repetidamente. Se com pouca água disponível, o coletor menstrual, um copinho feito de silicone medicinal e que coleta o fluxo internamente na vagina, é uma opção reutilizável por até 10 anos. Não há dúvidas de que a menstruação deve ser tratada como uma questão de saúde pública.
No Brasil, há projetos tramitando no governo desde março de 2020 com a intenção de reduzir a evasão escolar de jovens que menstruam em situação de vulnerabilidade através da distribuição gratuita de absorventes. É preciso lutar para que a higiene menstrual deixe de ser vista como um problema de quem menstrua e passe a ser um direito, tal como recomenda a ONU. Até quando as pessoas com útero que estão em situação de vulnerabilidade precisarão sobreviver à menstruação? Que tal participar da nossa luta para que dignidade menstrual seja um direito garantido a todas as pessoas que menstruam? Como ficou de forma bem clara no vídeo, né, a pobreza menstrual é um problema de saúde pública. E aí, então, os itens que as meninas, infelizmente, utilizam. A menstruação pode afetar todos os aspectos da vida de uma menina. Na questão da educação, acaba perdendo aulas, né? A saúde, os materiais improvisados da higiene menstrual podem causar infecções. Isso também ocasionaria uma perda em ausência escolar, né? A dignidade, as meninas podem sofrer com desconforto, aguentar provocações e constrangimentos, podendo inclusive ser excluídas de atividades do dia a dia, né? Como no caso a educação física, a Fabiana deixou bem claro que a atividade física é ótima. Então, a menstruação pode afetar todos os aspectos da vida de uma menina, na educação, saúde, na questão econômica e na dignidade, e também na participação, né? Como vocês podem ver nessa ilustração aqui, tá? A compreensão, a desmistificação da menstruação, a mudanças de comportamento, mulheres compreender a menstruação, mulheres o autoconhecimento, homens respeitar os momentos, ambos unir-se na luta pela dignidade feminina. Ciclo menstrual e saúde mental. O ciclo menstrual, apesar de ser algo comum, pode ser um grande mistério para boa parte das mulheres que ainda desconhecem suas fases e com elas afetam as emoções. É esse ponto das emoções que a gente deve trabalhar no ambiente escolar, né? As 5 principais emoções, como o medo de que principalmente os meninos percebam que elas estão menstruando, a raiva pelo fato de estar passando por aquele momento, né? A alegria, então é um turbilhão de emoções que ao mesmo tempo que elas têm medo, raiva, vem também a alegria de que é uma fase do crescimento, que elas têm noção, né? A tristeza que vem também como uma emoção forte, e o nojo, pelo fato dessa ainda ter o fato dessa mistificação quanto à questão menstrual, o sangramento das meninas, né? Todas as mulheres no caso. Então, de repente, como se fosse do dia para a noite, seu humor está diferente. Você se sente mais sensível e ao mesmo tempo mais irritada. Sente necessidade de comer doces a toda hora e ao mesmo tempo culpa por só querer alimentos não muito saudáveis. É o ciclo menstrual em ação, temida por uns, entendida por outros, a famosa TPM anuncia sua chegada, né? Esses são os mistos de emoções que ocorrem nesse período. Como já falado, a tristeza, as mudanças repentinas de humor, a crise de choro, irritabilidade,
pouco ou muito sono, dificuldade de concentração, raciocínio lento, desinteresse nas atividades cotidianas, cansaço físico e mental, falta de energia. Os sintomas aí são todos os sintomas mais comuns apresentados durante a TPM. Aqui nessa ilustração mostra as porcentagens aí, do humor, da mudança aí de emoções das mulheres. 85% das mulheres ficam mais ansiosas, né? E tem 81,9% sofre de alteração de humor. Aí tem as porcentagens da irritabilidade, dores, inchaço e tudo mais. É uma ilustração aí que mostra o percentual. Síndrome pré-menstrual. Já ouviu falar da TDPM? A síndrome pré-menstrual, chamada também de transtorno disfórico pré-menstrual, é um tipo de TPM potencializada, mas que apresenta sinais mais fortes de depressão, tanto que a sigla é parecida com o dedo disfórico. Incluído se refere ao sentimento contrário à euforia. A TDPM atinge entre 7% e 10% das mulheres e pode ter consequências graves se não for reconhecido e tratado, já que traz uma combinação de sintomas físicos, emocionais e comportamentais que costumam surgir 1 a 2 semanas antes da menstruação, dando a impressão de que o ciclo menstrual possui 2 TPMs. Então, essa síndrome é uma TPM potencializada, como fala aí, e que quando as meninas têm esses sintomas, que é uma potencialização da TPM, devem procurar ajuda médica, né? Nesses casos, o tratamento médico é indispensável, assim como a psicoterapia, poderão ser ministrados contraceptivos, orais, analgésicos, suplementação de vitaminas e minerais, e principalmente antidepressivos e ansiolíticos. Mudanças na alimentação e a prática de atividade física são altamente recomendadas e necessárias também, pois ajudam a regular os hormônios e os neurotransmissores que estejam apresentando alteração. De toda forma, consultar regularmente a ginecologista e fazer um acompanhamento psicológico são atitudes fundamentais para controlar o ciclo menstrual e não permitir que ele controle sua vida. Aí a gente está falando da TDPM, que são casos, graças a Deus, mais raros, né? Mas que precisam ter um acompanhamento psicológico que é muito potencializado. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o currículo paulista, mas a gente não vai aprofundar. A gente vai observar como que esse assunto é tratado. Então, tudo inicia lá nos anos finais, tá? Então, por que nos anos finais, né? Porque é justamente nesse período que a gente vai encontrar os estudantes, né, as estudantes, na faixa etária entre 11 a 14 anos, tá? Então, é justamente nesse período que eles estão perpassando por diversas mudanças físicas e emocionais. Lembrando, então, que essas mudanças físicas e emocionais são características da puberdade, tá? Então, se faz necessário foco no desenvolvimento da autonomia da estudante, né, dos estudantes, e na introdução de conteúdos mais complexos. Então, sendo assim, a gente vai encontrar no currículo paulista temas que são de extrema importância, como, por exemplo, a fisiologia humana, sexualidade e saúde. Então, lá no 8º ano, no nosso caderno de ciências, mais especificamente no segundo bimestre, nós temos a situação de aprendizagem 3, conhecendo o processo reprodutivo humano, sendo que a unidade temática, vida e evolução. A habilidade. Então, o que é necessário, né? É necessário que os estudantes consigam identificar as transformações que ocorrem na puberdade como fenômeno biológico e comportamental, que caracterizam o período de transição da infância para a adolescência, e o objeto de conhecimento, processos reprodutivos. Tá? Então, ou seja, logo na situação de aprendizagem 3, eles já vêm com uma bagagem de conhecimento da situação de aprendizagem 2, falando sobre processos reprodutivos. Tá? Então, lá na situação
situação de aprendizagem 2, eles viram a reprodução, eles viram um pouquinho sobre a reprodução animal e vegetal, tá? Então, aqui os alunos eles vão despertar muito interesse sobre o conteúdo, né? Sobre os objetos de conhecimento. Nisso, então, o professor ele pode aproveitar as discussões e as diversas dúvidas que possam vir a surgir, né? Então, colocando em pauta o assunto, o professor é necessário que ele conduza tudo de uma forma muito democrática. Vai surgir essas dúvidas, esses equívocos? Vão. Mas aí vocês vão perceber que podem ser todos elucidados em momentos oportunos no decorrer do estudo, tá? Porque vai se prolongar. A gente vai ver isso daí. Bom, na situação de aprendizagem 3, então a gente tem duas atividades. Nosso corpo em transformação, né, onde os alunos vão conseguir refletir, por meio de questionamento, as mudanças físicas que estão ocorrendo durante a puberdade. E atividade 2, as diferentes interpretações sobre mudanças biológicas e comportamentais por meio da arte. Então, utilizando, por exemplo, da produção de poemas ou até mesmo de música, os alunos eles vão conseguir identificar e mostrar as suas emoções, o que eles estão passando durante a puberdade. Aí, logo em seguida, vem a situação de aprendizagem 4, transformações ocorridas na puberdade. A unidade temática também, vida e evolução. E qual seria aí a habilidade? Identificar e explicar as interações que ocorrem entre os sistemas nervoso e endócrino, bem como a manifestação do desenvolvimento do organismo humano, nos aspectos comportamentais, morfológicos e fisiológicos. Os objetos de conhecimento, assim como na situação de aprendizagem 3, também os processos reprodutivos. Então, na situação de aprendizagem 4, a gente vai trabalhar com 7 atividades, tá? Então, a primeira atividade é compreendendo e desmistificando a puberdade. A atividade 2, a interação entre o sistema nervoso e endócrino. Então, aí os alunos eles vão conseguir perceber a atuação dos hormônios, né, no organismo, né, que auxiliam em toda essa mudança. Atividade 3, conhecendo melhor o seu corpo. Atividade 4, fertilização assistida. Atividade 5, consolidando os estudos sobre os processos reprodutivos e sexualidade humana. Atividade 6, divulgando os serviços de atendimento da adolescência, que eu acho que isso é muito importante, vocês vão poder perceber isso no caderno. E finalizando aí a sistematização das aprendizagens, que daí o professor ele vai conseguir captar o que foi realmente aprendido pelo aluno, né? Quais as habilidades que eles desenvolveram e se eles conseguiram atingir os objetivos. Em currículo em ação no ensino médio, então a gente vai falar um pouquinho sobre a biologia. Na verdade, lá na segunda série do ensino médio, no quarto trimestre, vai estar falando um pouco sobre o tema. Bom, a unidade temática aí, vida, terra e cosmos. E qual que seria a habilidade? Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos, aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar. E os objetos de conhecimento, então, é toda a fisiologia humana, né? Abrangendo os sistemas endócrino, reprodutor, nervoso e digestório, saúde e bem-estar do adolescente, aí falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, a gravidez na adolescência, obesidade, desnutrição, álcool e droga. Então, eu acho que na segunda série do ensino médio, especificamente no quarto bimestre, os alunos eles vão conseguir se aprofundar um pouquinho mais em todo o seu conhecimento em relação à fisiologia humana e também saúde e bem-estar. Bom, depois que a gente viu tudo isso, então a gente solicita aí para as escolas, né, que ocorra então o desdobramento para as unidades escolares. Então, nesta TPC, vimos o quanto é complexo os assuntos de dignidade íntima e pobreza menstrual. Com isso, cabe a todos proporcionar de forma adequada informações e recursos acessíveis
para que as estudantes se sintam acolhidas. Professora Graça? Então, portanto, o programa de dignidade íntima deve ser implementado e desenvolvido por todos os integrantes da unidade escolar, podendo ser integrado ao programa Psicologia Viva e em parceria com o Grêmio Estudantil. E aí eu queria deixar umas sugestões aí para que vocês possam fazer essas ações de formas efetivas e com parcerias. O Grêmio Estudantil promovendo a divulgação através de vídeos, de chamamento, para todos os grupos da escola, né? Cartazes, informativos, e fazer também parcerias com órgãos da saúde, né? Próximos ao posto de saúde, próximos às escolas, para estar trazendo as palestras, né? Sobre o conhecimento do corpo, essa questão do ciclo menstrual, tirando as dúvidas das meninas, e também como a professora Fabiana, de Biologia, né, o próprio professor da Escola de Ciências ou Biologia, para estar dando essa palestra junto aos alunos, porque as meninas têm que estar inteiradas dos direitos à dignidade íntima, né, e que elas têm esse direito garantido pelo governo do estado de São Paulo. Então, fica aí algumas dicas para vocês trabalharem em parceria para que juntos podemos trazer de volta, resgatar essa dignidade íntima que nossas meninas merecem, tá bom? E tem por direito. Tchau. Obrigada. Pessoal, então a gente agradece aí a presença de todos. Contamos com vocês, então, para desenvolver, né, essas atividades. Também estamos deixando aí as referências, né? Nós vamos enviar todo o material para vocês. E se caso precisarem de alguma ajuda, quiserem tirar alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau.